Bem-vindos a esta Masterclass de Raciocínio Clínico. Hoje, a gente vai fazer uma análise bem profunda e estruturada focada no que realmente importa para o alto rendimento, tanto na prática diária quanto naquelas provas mais difíceis, como Revalida e ENAMID. Nosso objetivo aqui é descomplicar um grupo de doenças que, convenhamos, costuma dar muita dor de cabeça até nos profissionais mais experientes, as micoses profundas. A gente vai construir esse conhecimento de um jeito bem tranquilo, passo a passo, começando lá na fisiopatologia até chegar na conduta terapêutica. Pode ter certeza de que nenhum detalhe importante vai ficar de fora. E para já começar com tudo, imagina a seguinte situação. Aquele cenário clínico super clássico. Tosse produtiva, febre esporádica e uma perda de peso que já se arrasta por meses. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Tuberculose, né? Pois é, mas atenção a esse erro comum. Essa é exatamente a armadilha clássica das plinopatias e das adenomegalias crônicas. As micoses profundas são grandes imitadoras da tuberculose. E se a gente não pegar aquelas pistas mais sutis, acaba prescrevendo um tratamento que não funciona e o paciente pode ter sequelas bem graves. Então a nossa missão principal hoje é treinar o olhar para não deixar essas nuances passarem. Número 1. Paracoccidioidomicose, o padrão ouro das provas. Certo, então vamos mergulhar nisso. A famosa PMC. A gente precisa ter em mente que essa é simplesmente a micose sistêmica mais importante e prevalente aqui da América Latina, ou seja, é assunto essencial. Olhando para a epidemiologia, o nicho ecológico do fungo Paracoccidioides brasiliensis é o solo, então a gente já liga o radar para a zona rural. A pessoa acaba inalando os propágulos lá na poeira agrícola e isso vai direto para as vias aéreas inferiores. Mas tem um detalhe muito importante aqui. A esmagadora maioria de quem inala isso vai só guardar o fungo de forma latente, não vai ficar doente. O fato da doença se desenvolver ou não depende muito da imunidade da pessoa, se tem algum fator de reativação endógena, além de gênero e hábitos de vida. E aqui a gente tem um ponto-chave, a classificação da doença. O raciocínio precisa ser dividido em dois caminhos diferentes. De um lado, a forma aguda, ou juvenil, que pega crianças e adultos jovens. Essa é aquela que evolui rápido, sabe? Ela afeta o sistema retículo endotelial de um jeito bem agressivo, causando linfonodos aumentados pelo corpo todo e hepatoesplenomegalia. Do outro lado, a gente tem a forma crônica, que é típica do adulto. Essa afeta massivamente os homens, trabalhadores rurais, muitas vezes tabagistas e etilistas. Diferente da forma juvenil, aqui a coisa avança bem devagarzinho. É uma reativação daquele fungo que estava lá quieto e costuma afetar vários lugares ao mesmo tempo, castigando muito os pulmões, as mucosas e a pele. Agora, o que é muito interessante aqui é ver como essa teoria aparece na prática. Olha só. De um lado, dá para ver bem essa massa de gânglios no pescoço, que é a cara da forma aguda juvenil. A inflamação explode nos linfonodos. Já no outro lado, num contraste bem nítido, temos a forma crônica no adulto. Repara na gravidade dessa lesão. É a famosa estomatite moriforme. São essas lesões na boca e ao redor dela que parecem com os grânulos de uma mora. Se a gente junta isso com tosse crônica e falta de ar, pronto. Essa é a assinatura inconfundível da PMC que define o diagnóstico na beira do leito. Para fechar bem a PMC, precisamos da confirmação e do tratamento. Guarda isso para a prova. Se aparecer na histologia ou no micológico aquelas leveduras com múltiplos brotamentos, a clássica imagem em roda de Leme, acabou a dúvida. É patognomônico. Na radiografia de tórax, aquele infiltrado dos dois lados, peri-hilar, é o que a gente descreve classicamente como asa de morcego. Identificou? A terapia exige paciência. O itraconazol é o grande campeão, a primeira escolha para as formas leves a moderadas. Agora, se a coisa for mais grave ou em cenários específicos, a gente lança a mão do sulfametoxazol trimetroprima ou da poderosa anfotricina B. Número 2. Criptococose, o alerta imunológico. Dando sequência de forma fluida. Se a doença anterior tinha muito a ver com a roça e o trabalhador rural, a criptococose já acende aquele alerta imediato para o estado imunológico do paciente. É pauta obrigatória em hospital e terapia intensiva. E o primeiro passo é entender o causador, porque isso muda as condutas. O Cryptococcus neoformans é aquele muito associado a fezes de pombo e ele ataca de um jeito devastador os imunossuprimidos, principalmente quem tem HIV com CD4 bem baixo ou transplantados. Mas aí entra o Cryptococcus gat e muita atenção a esse erro comum, a achar que toda criptococose exige imunossupressão. O gat atinge e muito pessoas totalmente imunocompetentes, a epidemiologia é radicalmente diferente. Bom, o fungo é inalado e a festa começa no pulmão. Mas o que a gente mais teme no Cryptococcus é o amor que ele tem pelo sistema nervoso, o neurotropismo. A infecção do sistema nervoso central, que muitas vezes aparece como uma meningoencefalite subaguda, é a manifestação mais dramática. Imagina o cenário. O paciente chega no pronto-socorro, você suspeita, colhe o líquor. O teste rápido que brilha aqui é a tinta da China, ou Nanquim.
Pingou a tinta, dá para ver um halo transparente enorme em volta do fungo, que é a espessa cápsula dele. É um achado simples, lá das antigas, mas que tem um valor inestimável para a gente entrar rápido com o tratamento. E por falar em tratar, quando esse fungo invade o sistema nervoso, não estamos falando de um tratamentozinho básico, não. Exige um protocolo bem agressivo dividido em 3 etapas lógicas. Primeiro, a fase de indução, um ataque massivo com múltiplos antifúngicos sistêmicos para clarear rápido o fungo. Depois, vem a fase de consolidação e, finalmente, a fase de manutenção para garantir que não vai ter recidiva. Sem contar que no meio de tudo isso, a gente precisa controlar de perto a pressão intracraniana, que é o que mais eleva a letalidade nesses casos. Número 3. Esporotricose. A ameaça subcutânea. Mudando um pouquinho o eixo, saímos da parte inalatória e vamos para a terceira protagonista, a esporotricose. Ao contrário das outras que a gente inala, essa é uma micose de implantação. O complexo esporotrix entra por algum trauma na pele. A ameaça aqui é contato direto. O paciente clássico estava lá mexendo no jardim, na terra, nas plantas, ou sofreu aquele famoso arranhão ou mordida de um gatinho infectado. A historinha clínica é muito parecida. Começa com um nódulo na pele que vira uma úlcera, e aí a infecção vai usando o sistema linfático como estrada. Vai formando vários nódulos subindo ao longo dos vasos, o que a gente chama de clássico aspecto em rosário. Então, o ponto crucial nesse momento é o diagnóstico diferencial. Apareceu uma lesão ulcerada crônica com ou sem esses linfonodos, a gente usa o mnemônico Blackett para organizar a mente. B de blastomicose sul-americana, L da própria leishmaniose tegumentar, E de esporotricose, C de cromoblastomicose e T, retornando lá no nosso gancho inicial, de tuberculose cutânea. Para separar a esporotricose desse grupo todo, a gente confirma com cultura de biópsia e normalmente resolve o problema com itraconazol. É exatamente essa sistematização que salva a gente. Resumo clínico. Decisões finais. E agora, amarrando tudo, a gente percebe que raciocínio clínico não é decorar fatos soltos, é a habilidade de cruzar a epidemiologia com a clínica e os exames. Olhando para o nosso mapa, a PMC é aquela divisão clara entre o jovem agudo e o adulto crônico, sempre com o pé na zona rural. O grande destaque é a roda de Leme no exame e a lesão de boca junto com o pulmão. A criptococose já é o nosso alerta neurológico. Imunidade baixa pede criptococcus neoformas, e a tinta da China no líquor é quem tira a prova dos 9. Esporotricose, implantação subcutânea, trauma, gatinho e aquela lesão linfática em rosário. O itraconazol é o nosso coringa tanto para a PMC quanto para a esporotricose leve, enquanto as invasões graves no sistema nervoso precisam daqueles protocolos bem agressivos. Como a gente sempre defende aqui na Toledo Med, dominar esse raciocínio clínico é, com certeza, o passo definitivo não só para passar em prova, mas para ser um médico que resolve. Quando a gente entende essas nuances dos fungos e cruza a epidemiologia com a apresentação, a gente deixa de cair nas armadilhas de achar que tudo é tuberculose. É esse tipo de análise afiada que transforma um atendimento comum numa intervenção que, no mundo real, salva a vida do paciente. Mantenha um foco, confio no processo de estruturar o conhecimento e o sucesso é só questão de tempo. Um abraço e até a próxima.